livro de Lucas, capítulo 18, de 18 a 23. E um homem importante perguntou-lhe: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O homem disse: Tenho obedecido a todas estas coisas desde a minha juventude. Quando ouviu isso, Jesus lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Vamos orar? Nosso Deus eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela leitura da tua palavra. E louvamos, Deus, porque sabemos que através dela é que nós encontramos guarida para as nossas vidas. E te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo nessa noite tenha liberdade de falar a cada coração que está conosco, ó Deus, aqui na igreja, aqueles que estão nos acompanhando. Que tu possas falar a cada um, ó Deus, conforme seja a tua vontade, trazendo salvação para cada um. É no nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, nós colocamos um tema para a nossa reflexão nessa noite. E o tema para a nossa reflexão é: olhando pela lente embaçada da visão humana. Olhando pela lente embaçada da visão humana. A Bíblia, meus prezados irmãos e amigos, nos conta a história deste homem, que nós não sabemos o seu nome, não sabemos a sua biografia. No entanto, temos algumas coisas que a Bíblia nos mostra através desse homem que a Bíblia nos aponta. A primeira coisa que nós encontramos no texto é que esse homem era um homem importante. E estudando esse texto, eu pude observar uma coisa interessante, irmãos. No livro do escritor Lucas, ele era um médico. E para Lucas destacar que esse homem era alguém importante, é que na verdade ele era importante mesmo. Porque nós podemos observar que ali com Jesus, caminhando ao lado de Jesus existiam muitas pessoas. Mas Lucas, ele dá um destaque especial. E ele diz que ali foi encontrar Jesus um homem importante. E observando os detalhes daquele encontro, eu posso entender e posso observar que aquele homem, ele era alguém realizado profissionalmente. Humanamente falando, aquele homem era alguém que dispunha de um bom conceito na sociedade. Era alguém que as pessoas, ao olharem para ele, podia defini-lo como alguém que era bem quisto na sociedade. Sendo assim, o escritor, ele diz que aquele homem importante na cidade foi encontrar Jesus. Mas o escritor ainda, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz que aquele homem era um homem religioso. E nós encontramos isso quando Jesus, ele começa a ter um diálogo com aquele homem, e Jesus começa a citar alguns versículos, algum texto da Bíblia, e aquele homem, ele diz: olha, eu tenho feito tudo isso desde a minha juventude. É interessante, irmãos, que aquele homem, ele era alguém que conhecia a Bíblia, era alguém que andava de acordo com o que a Bíblia falava em alguns detalhes, era alguém que observava os detalhes da Bíblia, era alguém que estava sintonizado com a Bíblia, era alguém que tinha um conhecimento empírico da Bíblia. E nós encontramos e podemos ver que o conhecimento teórico sobre aquilo que a Bíblia diz não leva-nos a lugar nenhum. Pois aquele homem, ao conhecer a palavra de Deus, ao conhecer a Bíblia, ao ter esse encontro, esse diálogo com a Bíblia, ele ainda não tinha um conhecimento profundo, não tinha um relacionamento com Deus. E é interessante nós observarmos isso.
porque não é porque nós estamos dentro de uma igreja, não é porque nós carregamos uma Bíblia por baixo do braço, não é porque nós temos um conhecimento teórico ou mesmo teológico da Bíblia, que isso nos faz ter uma intimidade com Deus. Ele quer muito mais do que isso. Aquele homem, ele tinha todos esses adjetivos, aquele homem tinha todos esses atributos, mas ainda lhe faltava algo para que ele pudesse ter um conhecimento real com Cristo. A terceira coisa que nós podemos observar nesse texto é que aquele homem, ele tinha uma conduta ilibada. Aquele homem era alguém que a sociedade olhava para ele e dizia: aí está um homem digno de toda a aceitação, de toda a confiança. Pois a Bíblia, ao manter esse diálogo de Jesus com aquele homem, Jesus começa a dizer algumas coisas. Olha, não adulterarás, não roubarás, não falarás falso testemunho. E todas essas coisas, aquele homem disse: olha, Senhor, eu tenho feito tudo isso, não é agora, é desde a minha juventude. Então aquele homem era uma pessoa dedicada, era um homem de uma índole ilibada. Nós poderíamos dizer: esse homem, ele é digno de exemplo, porque todas as coisas que ele faz para que as pessoas possam se sentir bem ao seu lado. Era alguém que nós não podíamos, humanamente falando, apontar nenhuma falha, pois ele andava de acordo com os seus ensinamentos que ele havia aprendido, talvez dos seus pais. Observando esse quadro, irmãos e amigos, nós podemos fazer uma grande interrogação. Se esse homem, ele era importante, humanamente falando, socialmente falando, ele não tinha necessidade de nada, era um homem bem resolvido, ele não tinha necessidade de nada, era um homem religioso, conhecia a Bíblia, ia ao templo, fazia as suas orações, era um homem que andava segundo as regras que ele havia aprendido, no costume judaico, era um homem que tinha uma índole impecável, era alguém que nós podíamos olhar para ele e dizer: esse homem realmente é um homem sério, é um homem que nós podemos confiar. Olhando para esse quadro, nós fazemos uma interrogação: por que aquele homem foi procurar Jesus? Se ele tinha todas essas características, ele tinha todos esses atributos e adjetivos, por que então esse homem foi procurar Jesus? E eu destaquei e pude ver duas coisas que faziam parte desse homem. Primeiro, esse homem, ele tinha uma necessidade de ter a vida eterna. E ele sabia que mesmo tendo todos esses atributos, lhe faltava algo para que ele pudesse obter a vida eterna. E ele só podia encontrar no lugar, que era através de Jesus. Essa é uma grande lição, meu amigo, porque você pode ser um bom cidadão, você pode ser um bom pai de família, você pode ser um bom funcionário, você pode ser um bom pai, mas nisso não vai fazer com que você obtenha o favor e o perdão de Deus, porque você precisa confessar os seus pecados ao Senhor Jesus, aceitando Ele como seu Salvador. Então, meu amigo, esse homem, ele tinha uma dúvida cruel, e ele queria saber de Jesus como é que ele podia fazer, o que é que ele podia fazer para ser salvo. O que é que falta para ser salvo? Ele disse a Jesus: Senhor, o que é que eu posso fazer para ter a vida eterna? Algo tão simples, algo que nós podemos fazer, todo homem pode fazer, independentemente da sua classe social. É só abrir o coração e confessar a Cristo, aceitando como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo que precisa dele. E aquele homem tinha essa dúvida. A segunda coisa que eu posso observar nesse texto é que aquele homem, sendo muito rico, ele achava dentro do seu coração que isso podia comprar Jesus. E ao chegar próximo dele, ao chegar diante de Jesus, ele, dentro do seu coração, na sua mente, ele achava que por ser um homem bem conceituado,
o homem que tinha muito dinheiro, o homem que era importante, Jesus iria lhe dar uma palavra confortável e dizer que ele já estava a meio caminho do céu. Mas eu quero deixar uma palavra para você, meu amigo, que nessa noite nos encontra e nos assiste. Não existe meio termo, não existe você ficar em cima do muro, não existe amizade para a salvação. Ou você aceita Cristo como Salvador, ou você não aceita. Só existem duas possibilidades: ou você está com Cristo, ou você está sem Ele. Ou você apoia Ele, ou você está contra Ele. Ou você é cristão, ou você não é cristão. Não tem meio termo, meu prezado amigo. E aquele homem achava que por ele ser uma pessoa bem-quista na sociedade, ele teria uma palavra de incentivo de Jesus. Mas Jesus lhe deu uma palavra que fora talvez a palavra que ele nunca esperava de Jesus. E Jesus disse: olha, é uma coisa muito simples para você ter a vida eterna. Você deve vender todos os seus bens, distribuir aos pobres, e depois vem e me segue. E aquele homem, diz a Bíblia, ele ficou muito triste, porque diz o autor do livro de Lucas, ele era muito rico. E eu queria destacar essa palavra, meus prezados amigos, meus amigos, não é que a Bíblia diz que aquele homem era rico. Aquele homem, diz a Bíblia, era muito rico, tinha muitos bens, e isso ofuscava a sua lente de ver como Jesus realmente é. Isso fazia com que ele pudesse perder o sentido, a visão de que Jesus podia mudar o quadro, que Jesus é a melhor coisa que alguém pode ter. Mas aquele homem, ele pensava que perdendo os seus bens, aquele homem achava que se ele fosse distribuir os seus bens com as pessoas, ele iria ficar alguém inútil, ou talvez ele fosse morar na sarjeta. Mas, meu prezado, talvez assim como aquele homem, muitos nessa noite que estão nos ouvindo, está passando pela mesma situação. Talvez você não tenha nada, economicamente falando, mas você tem algo que é muito mais importante do que todos os bens que alguém pode ter. Você tem a sua alma. Você tem algo que é precioso e que ninguém pode tomar, ninguém pode pegar, a não ser que você entregue de todo o coração. E era isso que Jesus queria daquele homem. Olha, você vai pegar os seus bens, você vai vender, você vai distribuir aos pobres. É você quem tem que fazer. Deus não vai descer do céu, vai tomar os seus bens. Deus não vai fazer com que algo aconteça na tua vida para que você perca. Não, Ele quer que você tome uma atitude, entregue a Ele de coração, você se entregue a Ele, você vá para o seu encontro, você abra os seus braços e o convide para morar no seu coração. Jesus deixa claro, a única forma de obter a vida eterna é colocar o amor de Deus em primeiro lugar, aceitar Cristo como Salvador e viver de acordo com a sua vontade. É a única coisa que a gente pode fazer, que o homem pode fazer, que você pode fazer. E nada mais. Abrir o coração, aceitar Jesus como Salvador, colocar o plano de Deus em primeiro lugar e segui-lo. Aquele homem, ele tinha um discurso bonito, tinha uma vida exemplar, mas não tinha o coração voltado para Deus. Olha, aquele homem, ele tinha um discurso bonito. Eu tenho guardado todas essas coisas desde a minha juventude. Ele tinha um discurso bonito, ele tinha uma vida exemplar. Olha, Senhor, eu não roubo, eu não mato, eu não levanto falso, eu honro meu pai e a minha mãe, tudo isso eu faço. Era um homem de uma vida exemplar, mas não tinha um coração voltado para Deus. Quando Jesus disse: olha, venda os teus bens, a Bíblia diz que ele ficou muito triste, porque era um homem muito rico. Deus conhece o seu, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o nosso coração. Não há nada que possamos esconder dele. Confesse Cristo como Salvador. Nós não podemos esconder nada de Deus, tudo está patente aos seus olhos. A nossa vida está patente aos seus olhos. Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei de Davi. Quando Deus mandou
o profeta Natã falar com ele e contou aquela história, e Davi ficou aborrecido e disse: quem é esse homem? Que eu quero matá-lo agora. E Natã disse: é você, Davi. Porque nós não podemos encobrir nada de Deus. Ele está vendo o teu coração, Ele está vendo o meu coração, Ele sabe o que está passando dentro do teu coração, Ele sabe os teus anseios, Ele sabe as tuas necessidades, Ele sabe aquilo que você precisa, Ele sabe o que é que está no mais íntimo do seu coração. Confesse a Ele nessa noite, abra o coração para Ele e o convide para que Ele possa resolver a sua situação. Aquele homem, ele não tinha um coração aberto para Deus. Entregue a vida, entregue o coração para Cristo, porque Ele quer fazer da tua vida uma vida melhor em todos os sentidos. E algo que aquele homem, como eu falei, ele nunca esperava que fosse acontecer. Jesus pediu algo que para ele era muito caro, era muito valioso, era o seu dinheiro, eram os seus bens. O que é que para você é mais valioso nessa noite? Eu não sei. Você sabe, e Deus também sabe, e é isso que Ele te pede nessa noite. Vai, vende tudo que tu tens de precioso, e depois vem, distribui aqui os pobres, depois venha e me siga. Jesus, meu prezado amigo, Ele tem as nossas vidas como um livro aberto. A nossa vida para Ele é um livro aberto. Por mais que nós tentemos deixar ou encapar a nossa vida como se fosse um livro fechado, ainda assim Ele vê por dentro, porque foi Ele quem nos fez. Ele nos conhece, Ele te conhece, Ele sabe as tuas angústias, Ele sabe os teus problemas, Ele sabe os teus sofrimentos, Ele quer resolver nessa noite. Ele só pede para que você abra o seu coração, Ele só pede para que você venha ao seu encontro, entregando-lhe a sua vida, para que Ele possa fazer algo extraordinário que ninguém pode fazer, mas Ele pode. Por isso eu convido você, nessa noite, a entregar a sua vida a Cristo, porque a sua vida é um livro aberto, e Ele sabe tudo que está dentro dele. Ele quer mudar a tua vida.